mundo sabendo. Então, meus amigos, mais uma vez, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite a quem estiver vendo esse vídeo depois de um tempo. Eu sou o professor Marcelo Timbó. A gente vai iniciar agora nosso curso de contratos para a Universidade Federal nesse semestre de 2020.2. Beleza? Vamos lá, então. A gente, esse semestre, a nossa ementa da Universidade Federal, a gente vai começar já tratando dos contratos em espécie, porque a teoria geral dos contratos vocês já viram aqui na UFBA no semestre anterior, pelo menos em tese, em obrigações 2. Então, a gente começa o nosso curso com um contrato de compra e venda. Agora, antes de começar a tratar do contrato de compra e venda, eu quero, nas minhas aulas de direito civil, especialmente nessas de obrigações e de contratos, eu gosto de fazer uma breve introdução do tema, trazendo para vocês o que eu chamo da linha do tempo do Código Civil, para a gente entender a natureza jurídica do que a gente está estudando. O que é a linha do tempo do Código Civil? Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente compartilhar. A linha do tempo do Código Civil, meus amigos, na verdade, é uma representação que eu faço do próprio código, está aí na tela, para a gente perceber que o Código Civil, ele, na verdade, deixa eu colocar aqui para cima, pronto, que, na verdade, o Código Civil, ele funciona como uma representação da vida das pessoas, né? O Código Civil, ele começa tratando lá no início do Código, do início da personalidade jurídica, conceitos de capacidade jurídica. Então, trata de quando a pessoa surge, vai acompanhando a vida dela, trata das relações obrigacionais, das relações de família, das relações de direitos reais, até chegar no livro lá no final de sucessões, que é justamente o livro que regula o término da personalidade jurídica, quando a pessoa falece. O que acontece quando a pessoa deixa de existir, né, para o mundo natural, o mundo real, né? Eu sei que tem muitos espíritas e tal, que sabem que acreditam na vida pós-morte, inclusive eu acredito também, mas o fato é que para nós, para a gente aqui, para o mundo jurídico, a personalidade termina com a morte, né? E aí as regras relativas às disposições patrimoniais vão estar lá no final, justamente porque o Código Civil ele vai acompanhando esse par e passo da vida humana. Então, o Código Civil começa com a parte geral, que vocês já estudaram, né? Os conceitos fundamentais que tratam das pessoas, dos bens e das relações, né, jurídicas, a teoria do fato jurídico. Então, a gente tem uma parte geral inicial com 200 e poucos artigos, que tem o livro 1, que trata das pessoas naturais e pessoas jurídicas, o livro 2, que trata dos bens, e o livro 3, que trata dos fatos jurídicos. Então, é a chave de leitura para todo o código, é a gente ter feito um bom curso de teoria geral. Na sequência, a gente tem uma parte especial, que é a grande parte do Código Civil, né? Tratando dos diversos temas. E a gente começa, o Código tem o primeiro livro da parte especial, é o livro 1 do Direito das Obrigações, que é um livro imenso. Essa parte laranja toda aí, ó, representando praticamente metade do Código Civil, é o livro do Direito das Obrigações. Então, a gente tem nessa primeira parte os conceitos que dizem respeito às relações obrigacionais. Na sequência, nós temos o direito de empresa, né, com relação ao direito empresarial. Não sei se vocês já viram ainda, estão matriculados, mas devem ver em breve. Naturalmente, seria no próximo semestre, né? Justamente por isso aqui, ó, porque a gente vai, com esse semestre agora de contratos, finalizar o direito das obrigações. Depois nós temos o estudo do direito das coisas, que alguns de vocês estão já fazendo agora, mas percebam, ó, que os direitos das coisas, direito de propriedade, por exemplo, ele não tem uma natureza obrigacional. Justamente por isso que ele está aqui fora, ó, já é uma relação de direito subjetiva diferente, já tem uma natureza jurídica diferente. Ele não está, ó, no livro das obrigações. Na sequência, nós temos o direito das famílias,
que é o direito que regula a relação, como a gente diz, da porta de casa para dentro, né? Até então, a gente estuda as relações sociais, as relações da porta de casa para fora, como é que a gente se relaciona com terceiros, através de obrigações ou através de direitos reais, né, ou empresarial. E aí, no livro das famílias, a gente estuda como são as relações jurídicas da porta para dentro, como é que as famílias se relacionam e como é que as normas relativas às relações familiares são postas no nosso ordenamento, né? A base está aqui no Código Civil. E, por fim, está lá, ó, direito das sucessões. A gente termina a personalidade jurídica, é o último curso de civil, normalmente, né? Que a gente vê lá por volta do 7º semestre, é o direito das sucessões, as regras relativas ao patrimônio da pessoa quando ela falece. O que é que acontece com o patrimônio da pessoa quando ela não existe mais, quando ela morre? Como é que a gente faz a distribuição desse patrimônio? Está lá no direito sucessório. As regras do direito sucessório dizem respeito a outros aspectos, além dos patrimoniais, claro, mas basicamente é para regular como fica o patrimônio do decujus, da pessoa que faleceu. Aí, e é o que importa aqui para a nossa aula de contratos, dentro do direito obrigacional, a gente vai perceber que, olha, nós temos uma parte geral, que é a teoria geral das obrigações, né? Os títulos 1 a 4, a gente estuda as obrigações de fazer, não fazer, as obrigações de dar, as regras gerais de inadimplemento, o que é que acontece quando a pessoa não cumpre com a obrigação, e é pressuposto, inclusive, para a gente fazer o nosso curso aqui de contratos. É vocês terem entendido essas regras aqui da teoria geral das obrigações. Na sequência, olha aí o alvo do nosso estudo desse semestre, os contratos. Percebam, então, que se perguntarem a vocês qual a natureza jurídica de um contrato, a primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês é essa posição aí, ó. Contrato é o quê? Nada mais é do que uma relação subjetiva obrigacional. Olha onde ele está. Ele não está aqui dentro do direito das obrigações. Então, o contrato ele tem natureza obrigacional aqui no Brasil. Por que aqui no Brasil? Porque em alguns ordenamentos, como na França, por exemplo, os contratos, especialmente algumas espécies como compra e venda, que a gente vai estudar, ele não está aqui no meio das obrigações. Não está aqui no meio do direito obrigacional. Por quê? Porque lá na França, a natureza jurídica da compra e venda não é de direito obrigacional. Está muito mais ligado a um direito real, a compra e venda, do que um direito obrigacional. Então, é tratado em outro local. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, ó, os contratos, em sua grande maioria, eles têm natureza obrigacional. Nada mais são do que uma espécie de obrigação, um tipo específico de obrigação. Então, por isso que eles estão aqui. Qual é a diferença dos contratos para as demais obrigações? Já para a gente compreender isso aqui, a nota distintiva de um contrato é o fato de que ele, para se tornar válido, para ele se formar, ele precisa da manifestação de vontade válida de pelo menos duas pessoas. Por isso a gente diz que o contrato é um negócio jurídico bilateral, que não existe um contrato de uma pessoa consigo mesmo. O contrato ele precisa de pelo menos duas pessoas. A gente vai ver que é diferente dos atos unilaterais de vontade, que a gente vai estudar no final do semestre, que são obrigações, mas para se tornar válida é uma obrigação que só precisa da vontade de uma pessoa. Então, a nota distintiva geral de um contrato é isso. É um negócio jurídico bilateral, pois precisa da manifestação de vontade válida, né, do interesse de contratar de pelo menos duas partes. É isso que caracteriza os contratos no direito obrigacional. E aí, na sequência, nós temos os atos unilaterais de vontade, como, por exemplo, uma promessa de recompensa, quando você, por exemplo, perde um animal de estimação, e aí você promete uma recompensa de R$ 500 para quem encontrar o seu animal, né? Faz uma publicidade nas redes sociais, coloca um cartaz na portaria do prédio e por aí vai. Neste momento, o que você está estabelecendo é uma obrigação, você se obriga a pagar R$ 500 a quem achar, mas não é um contrato.
É um ato unilateral de vontade. Por quê? Porque ele se torna válido, ele se torna apto a produzir os efeitos desejados apenas quando uma pessoa manifesta a sua vontade, apenas quando o promitente faz a promessa de recompensa. Se você faz a promessa de recompensa e publiciza ela, o ato unilateral de vontade, ó, ele já é válido, já produz os efeitos jurídicos, independentemente de alguém vir a encontrar ou não. Para o nosso ordenamento, o ato unilateral ele se torna válido quando uma parte, um sujeito, emite a vontade de acordo com os requisitos de validade, beleza? Diferentemente dos contratos. Os contratos precisam de duas pessoas manifestando a vontade simultaneamente para ele, ó, se tornar válido e apto a produzir os efeitos desejados. Na sequência, nós temos o estudo dos títulos de crédito, ligados também ao direito empresarial, e, por fim, as regras relativas à responsabilidade civil, a responsabilidade extracontratual, a chamada responsabilidade aquiliana. Se você comete um ato ilícito, no sentido de, por exemplo, você bate no carro de alguém, no fundo do carro de alguém, não estava prestando atenção e bateu no fundo do carro de alguém. Esse fato jurídico gera uma obrigação? Gera uma obrigação. Mas essa obrigação não foi derivada de um contrato. Você não tinha um contrato prévio com todos os outros motoristas de que você vai indenizar caso você venha causar algum dano. A obrigação que surge de reparar o dano, ela deriva dessas regras aqui diretamente de responsabilidade civil. Ela deriva do ato ilícito ou do abuso de direito, que está lá nos artigos, né, 186, 187 do Código Civil. Então, percebam que atos unilaterais, títulos de crédito, responsabilidade civil, nada mais são do que, ó, espécies de obrigação, porque, ó, está dentro do direito obrigacional. Beleza? Isso aqui é muito importante, a gente visualizar esse índice do Código Civil, a gente já consegue responder muitas questões ligadas à natureza jurídica. Qual a natureza jurídica daquilo? Uma pergunta que muitas vezes, né, assusta a gente, deixa a gente assim, poxa, o que eu vou dizer agora? Dizer o que é a natureza jurídica é dizer o que é isso para o direito, e essa é uma forma muito interessante, a análise da linha do tempo da vida no Código Civil, para a gente responder a essa pergunta. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Na sequência, eu vou só relembrar o conceito de obrigação, que a gente está falando aqui de uma espécie obrigacional, né? A gente vai falar o semestre todo de uma espécie de obrigação, que são os contratos. O que é uma obrigação? Obrigação é uma relação intersubjetiva de crédito, é o conceito tradicional. É uma relação entre, ó, intersubjetiva, né, entre sujeitos de crédito. As obrigações, tradicionalmente, elas eram vistas como forma de regular ou de disciplinar o caminho do patrimônio. Como é que o patrimônio circula? O patrimônio circula na sociedade através das obrigações, através de uma relação intersubjetiva de crédito entre um devedor e um credor. Apareceu aqui, ficou na frente, deixa eu botar aqui para cima. Entre um devedor e um credor, beleza? Então, esse é o desenho clássico do conceito de obrigação. Nós temos aí os elementos subjetivos, sujeito ativo e passivo. O elemento objetivo ou material é o que você vai fazer, a prestação, dá fazer ou não fazer. E o elemento virtual, ideal, imaterial, espiritual é o chamado vínculo jurídico, ou também a prestação econômica. Beleza? O que distingue, por exemplo, as obrigações dos direitos reais? As obrigações, elas possuem duas características que a gente tem que ter sempre em mente. São direitos subjetivos transitórios, ou seja, eles nascem para serem cumpridos, né? Adimplidos e depois morrem. Um contrato de compra e venda, ele nasce para ser cumprido, no sentido do vendedor entregar o bem e do comprador entregar o preço. As partes cumprindo com o que lhe cabe na relação obrigacional de compra e venda, desaparece, né, o vínculo obrigacional, ele deixa de existir, então ele é transitório.
diferentemente dos direitos reais, que tem uma característica da perpetuidade. O direito de propriedade, por exemplo, ele tende a durar a vida inteira, né, do seu titular. Seu titular, ele vai morrer e vai continuar, os seus sucessores vão continuar como proprietários do bem que ele vai deixar para os seus herdeiros, e pode ficar na família por séculos o mesmo bem, a não ser que eles queiram vender, queiram alienar. Então, os direitos reais, eles tendem à perpetuidade, ao passo que os obrigacionais são transitórios. E os obrigacionais, eles também se caracterizam por ser um vínculo endógeno, porque só ligam as partes contratantes. Só vincula uma obrigação quem assumiu aquela obrigação. Já os direitos reais, não, eles têm um caráter de serem exógenos, porque eles têm um titular determinado, né? O titular, por exemplo, do direito de propriedade, e eles envolvem um dever de abstenção, um dever de respeito de toda a coletividade. Toda a coletividade tem que respeitar o seu direito de propriedade. Então, é uma relação exógena que liga o seu titular a todos os demais indivíduos de uma determinada comunidade, de uma coletividade. Então, ao passo que as obrigações são transitórias e endógenas, os direitos reais são perpétuos e exógenos. Isso é regra geral, né? A gente tem algumas exceções, mas a regra geral é essa aí. Na sequência, este conceito tradicional de obrigação que eu trouxe para vocês, ele se modernizou. O que foi que doutrinadores como o professor Álvaro Vilhas de Azevedo fizeram? Eles somaram ao conceito tradicional, né? O conceito tradicional, que ele era estático, ele é como se fosse uma caixa fechada, também chamada de plano estático, que traz os elementos tradicionais, sujeitos, objeto e elemento. Ele somou, o professor Álvaro Vilhas de Azevedo e a doutrina mais moderna, soma ao plano estático, soma aos elementos tradicionais, o adimplemento, como se fosse uma mola propulsora. As obrigações, elas nascem para serem cumpridas, elas nascem para seguir em direção do adimplemento. Então, por isso que chama de plano dinâmico das obrigações, né? Esse plano aí, plano dinâmico. Por quê? Porque as obrigações tendem ao seu cumprimento. O adimplemento, que era um elemento subtendido do elemento virtual, do vínculo jurídico, ele ganha um destaque. Ele passa para o lado de fora e ganha um destaque como elemento principal. O que é mais importante de uma obrigação? Ela ser cumprida. Então, o conceito moderno nada mais faz do que trazer os elementos tradicionais somados ao adimplemento. Beleza? E, por fim, dessa introdução que a gente está fazendo, eu quero que vocês lembrem de algo muito importante, que é essa decupação que os alemães fizeram do direito obrigacional. O que os alemães fizeram? Os alemães, eles dissecaram a obrigação, partiram as obrigações, para perceber o seguinte: as obrigações, elas envolvem dois elementos principais. Toda obrigação envolve dois elementos principais, né? Em toda não, a maioria, porque a gente vai ver que tem algumas exceções. Mas, regra geral, as obrigações envolvem um dever, um débito, também debitum, ou um Schuld, essa expressão que é a expressão que os alemães usam, Schuld. Então, a obrigação envolve um débito e envolve a responsabilidade, também chamada pelos alemães, Haftung e obligatio, em latim, né? Eu não sou muito fã de expressões em língua estrangeira ou em latim, eu sei que tem muito professor que gosta, mas eu não sou muito fã. Quando eu usar, quando eu colocar, meus amigos, é porque cobram isso. É porque cai em prova, viu? É porque está presente no seu exame da OAB, está presente no seu concurso. Então, tem dois elementos. O que é o débito? É o dever que está inserido em qualquer obrigação. A obrigação tem um dever. Por exemplo, no contrato de compra e venda, o dever do vendedor é entregar o bem e o dever do comprador é pagar o preço. E o outro elemento é a responsabilidade, que quer dizer o seguinte: não cumprido o dever espontaneamente,
abre a possibilidade do credor exigir o cumprimento forçado em juízo. Abre a possibilidade do credor constranger o patrimônio do devedor, levar esse patrimônio à asta pública, pedir ao juiz, né, que faça isso, que venda parte do patrimônio para saldar a dívida. Então, responsabilidade é a possibilidade de constranger o patrimônio do devedor ante o inadimplemento, quando o devedor não cumpre espontaneamente a obrigação que ele assumiu. Regra geral, as obrigações têm esses dois elementos, o débito e a responsabilidade. O dever de cumprir a obrigação e, caso ela não seja cumprida, a possibilidade de exigir o cumprimento forçado em juízo. Beleza? Quando as obrigações reúnem esses dois elementos, nós estamos diante do que a gente chama de obrigação primária. Quando falarem com você, essa obrigação é primária, ou compra e venda é uma espécie de obrigação primária. Por quê? Porque possui tanto o débito, o dever de cumprir a obrigação, quanto a responsabilidade. Beleza? Agora, é possível que em uma obrigação nós temos apenas o débito ou apenas a responsabilidade. A gente vai chamar aí, ó, de obrigação secundária. É aquela que possui apenas o débito ou apenas a responsabilidade. Vamos aos exemplos aqui. Responsabilidade civil sem débito. As pessoas, existem alguns casos, como no caso, por exemplo, do contrato de seguro, no contrato de fiança, enfim, em algumas situações jurídicas, em que uma pessoa pode ser constrangida a cumprir com uma obrigação que não foi ela que assumiu. O dever não é dela, o dever é de outrem, mas esse outrem não cumpriu espontaneamente. Aí o credor, ele pode se voltar não só contra o patrimônio do devedor originário, mas em relação a esta pessoa que se obrigou a cumprir com a obrigação, né, a adimplir a obrigação, caso o devedor originário não faça. É o caso da seguradora. As seguradoras, elas se comprometem a compensar um dano caso o seu segurado não o faça espontaneamente, né? O fiador, a mesma coisa. O contrato de fiança que a gente vai estudar é um contrato em que há um garantidor. O fiador é um garantidor de uma dívida. Então, percebam que o fiador, a seguradora, neste tipo de responsabilidade, de obrigação que eles assumem, há a responsabilidade, mas não há o débito. E o contrário também existe, ó, o débito sem responsabilidade. O exemplo clássico é a dívida prescrita, né? A dívida prescrita é uma dívida que existe, ela ainda existe. Agora, o que acontece é que ela não pode ser mais exigida em juízo. Não há mais a possibilidade do credor se voltar para o juiz e dizer: olha, juiz, João está me devendo uma grana aí. Por favor, venda parte do patrimônio dele para saldar a dívida. Se a dívida estiver prescrita, João vai alegar isso em defesa, né? A prescrição, e aí o que, que vai acontecer? O juiz vai decidir: olha, não há mais a responsabilidade. Isso é uma obrigação secundária, é um débito sem responsabilidade, porque a dívida está prescrita. Mas o dever de pagar ainda existe, viu, meus amigos? A dívida prescrita, ela não extingue o débito. Se alguém falar isso para vocês, vocês, por favor, corrijam. Não é porque uma dívida está prescrita que ela não existe mais. A dívida prescrita, ela não pode ser mais cobrada em juízo. Não pode ser mais exigido o cumprimento forçado do adimplemento. Mas ela existe. Tanto existe que o artigo 882 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: olha, a dívida prescrita, se ela for paga, mesmo assim, se o devedor resolver pagar, ele não pode depois pedir a devolução do dinheiro, porque o débito existe ainda. Então, por exemplo, se eu dou uma aula, espera aí que ficou aqui tudo escuro para mim aqui. Aí, opa, voltando aqui. Se eu dou uma aula, meus amigos, se eu dou uma aula para alguém
e cobro por essa aula, o Código Civil fala que eu tenho um prazo prescricional de 5 anos para cobrar essa dívida. Está lá no artigo 206, parágrafo 5º, né? Autônomo, quando ele presta um serviço, no caso aí dos professores, ele tem 5 anos para cobrar a dívida. Quem advoga, por exemplo, para cobrar honorários advocatícios, tem 5 anos de prazo prescricional para cobrar essa dívida. Vamos imaginar que eu dei uma aula e depois de 6 anos, a pessoa que recebeu as aulas que eu dei resolveu me pagar, me pagou. Ótimo, eu vou adorar, né? Pô, que bom, que antes tarde do que nunca. Aí, esse meu aluno, ele conversa com alguma outra pessoa e fala, rapaz, por que você pagou? A dívida estava prescrita. Havia, a prescrição nesse caso é de 5 anos. Já se passaram 6 da aula, você não devia ter pago, porque a dívida estava prescrita. Aí ele vem me dizer, porra, professor, não tem como devolver o dinheiro porque a dívida não existia mais? Eu falo, não. O que não existia mais era a responsabilidade, a obrigação, o haftung, a possibilidade de você exigir de eu exigir o cumprimento forçado. Mas você pagou, existe o débito ainda. É por isso que o artigo 882 do Código Civil deixa claro que a dívida prescrita uma vez paga, ela não pode ser repetida. O que quer dizer isso não pode ser repetida? Ela não pode ser devolvida, porque é bom pagamento. É bom pagamento. Simplesmente porque existe o débito, mas não existe a responsabilidade. É o que acontece também, situação de débito sem responsabilidade, com as dívidas de jogo. Dívida de jogo, por exemplo. Dívida de jogo aqui no Brasil é uma dívida, é uma obrigação secundária, porque o débito existe, mas não vai existir a possibilidade de constranger o patrimônio do devedor para saldar o pagamento. Beleza? Meus amigos, olha, essa divisão é muito importante para a gente compreender muitos contratos, como, por exemplo, aí, o contrato de fiança, o contrato de seguro, que a gente vai compreender que é um tipo de obrigação secundária, em que há a responsabilidade, mas não há o débito. Beleza? Tudo certo aí até agora? Vamos em frente, vamos começar nosso contrato de compra e venda. Rapaz, eu fiz uma bobagem de botar esse meu relógio conectado com as... Depois eu tenho que tirar. Toda hora que acontece alguma coisa, ele fica apitando agora aqui de mensagem, de não sei o quê, e desconcentra. Vou dar um jeito depois de tirar essa configuração. Beleza, meus amigos, vamos lá aqui na tela de vocês. Tá aí a apostila que eu preparei. Na verdade, essa apostila nada mais é do que uma síntese, do que um apanhado. Deixa eu só diminuir aqui. Nada mais é do que uma síntese, do que um apanhado do meu livro. Eu tenho um livro sobre o tema, né, sobre contratos, está aí, inclusive, na Biblioteca da Universidade Federal, tem alguns exemplares disponíveis, tem uns 8 ou 10 livros. A edição é de 2019, recente, então ela funciona muito bem ainda para quem quiser. E eu vou fazer essa sistemática aqui de apostila para vocês, para a gente poder ganhar tempo e para a gente otimizar o nosso curso. Antes de começar, o pessoal pergunta sobre indicação bibliográfica, além do meu livro, né? Claro. Cadê? Deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês a capa dele. Ele não está aqui perto, não. Enfim. O meu livro chama Introdução ao Estudo dos Contratos. Ele foi pela editora da UFLA e está aí também disponível na biblioteca de vocês. Mas, além, obviamente, do meu, nós temos aí excelentes obras sobre o tema. Eu gosto muito do livro do professor Silvio de Salvo Venosa. Nessa parte de contratos e contratos em espécie, ele é genial. Silvio de Salvo Venosa, muito bom. Mas nós temos também o livro do professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenbaum, muito bom, o curso de contratos. Pablo Stoso e Rodolfo Pamplona, muito bom.
Flávio Tartucci, volume único, olha aí quem quer comprar um volume único, Flávio Tartucci, excelente livro, aliás, o pioneiro em volumes únicos, né? Tem uma obra, é fantástica aquele volume único do professor Flávio Tartucci, também deixo essa indicação aí para vocês. E Carlos Alberto Gonçalves, muito bom também. Enfim, fica a critério aí, fica ao gosto do cliente. São todas essas obras que eu mencionei, são interessantíssimas e vão atender bem aqui ao nosso curso de graduação. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a galera está no... Meu livro, Milka, ele está esgotado, graças a Deus. Na verdade, ele esgotou rápido, inclusive. Felizmente, em 6 meses acabou. A gente fez uma nova tiragem, acabou de novo. Mas, graças a Deus, ele está esgotado. Ele é 2019, mas tem aí na UFBA, se vocês quiserem, eu até indico ele. E por que eu fiz esse livro? Só explicando a vocês aí, eu fiz porque eu sentia uma necessidade na graduação de trazer uma abordagem mais direta, mais enxuta para o curso de graduação. Por quê? Porque vocês vão ver que os livros de contratos, eles facilmente passam de 1.000 páginas, né? Você tem livros de 1.500 páginas só de contrato. Rodolfo Pamplona e Pablo Stoss, eles dividiram, inclusive, em 2 livros, tomo 1 e tomo 2, né? Teoria geral, porque é muita coisa. E a gente tem uma ilusão de que o aluno vai ler aquilo na graduação, ele não vai ler. A abordagem tem que ser uma coisa mais... eu pensei nisso, né? Por fazer uma abordagem mais direta ao ponto, sem deixar de tratar de nada importante, mas uma abordagem mais direta ao ponto. E aí surgiu o livro Introdução ao Estudo dos Contratos, que eu acho até que a disciplina na graduação deveria se chamar isso, Introdução ao Estudo dos Contratos. Porque a gente aqui, na graduação, a gente vai compreender de um modo geral como é que funciona, né? Se você quiser se tornar um especialista em determinado tipo de contrato, isso vai demandar esforço, trabalho e anos de estudo. Porque cada contrato é um mundo, né? Por compra e venda que a gente vai ver aqui mesmo é um mundo. Ainda mais com a internet, porque a internet ela veio modificar muitas relações jurídicas, veio trazer um colorido novo aí. Então, enfim, a, a dinâmica contratual ela é muito rica. Então, enfim, a ideia do curso foi essa. A apostila está aí na tela de vocês, compra e venda. Vamos lá começar a compra e venda, tratar dessa importantíssima espécie contratual, né? Compra e venda. Quem nunca fez uma compra e venda? Quem passa um dia sem fazer uma compra e venda, né? É raro, porque a gente não se dá conta, mas às vezes a gente está ali, vai na faculdade e compra um cafezinho, uma compra e venda. A gente compra um livro, compra e venda, a gente adquire um curso, enfim. Quase todos os dias nós estamos ou firmando compra e venda ou executando uma compra e venda que a gente já tinha firmado. Então, compra e venda é um pacto muito comum e muito antigo, né? É um dos pactos mais antigos da sociedade humana, entre os homens. Antes da compra e venda, a gente só tinha pouquíssimas espécies contratuais, como, por exemplo, a permuta, como, por exemplo, a doação. Por quê? Porque são contratos que prescindem de pecúnia. Eles não precisam de grana, de dinheiro, né? Para você fazer uma doação, para você fazer uma permuta, na permuta você troca um bem com outro bem. A doação, o donatário, ele recebe o bem e o doador entrega o bem. Então, não há pecúnia. Então, a compra e venda ela surgiu a partir do momento histórico em que o ser humano desenvolveu a pecúnia. Pecúnia, meus amigos, inclusive, ela vem da palavra pecus, né? Que quer dizer gado, né? Não sei se vocês sabem disso, mas, ó, pecus quer dizer gado. Vou botar aqui. Pecus quer dizer gado. Por quê? Por que, professor, isso aí? Porque a primeira moeda que existiu foi cabeça de gado. Essa moeda de metal ou impressa, e agora digital, né, que a gente já está deixando até, inclusive, a moeda impressa para trás,
Já é uma evolução de milênios. Primeira moeda que existiu foi cabeça de gado, a moeda principal. Por isso que a gente fala em pecúnia, a expressão pecúnia vem daí, de gado. Então, a partir do surgimento da moeda, né, aí abriu a possibilidade do surgimento de diversas espécies contratuais novas, como, por exemplo, a clássico, né, a compra e venda. A compra e venda surgiu desse momento. Então, a partir do surgimento da pecúnia, a compra e venda ganhou espaço e é o acordo de vontade mais corriqueiro que existe nos dias atuais. Então, antes da compra e venda, a gente só podia falar em permuta, né? Perdão. A gente só podia falar em permuta, que é também chamada de troca ou escambo, é a espécie contratual que a gente vai estudar a seguir, depois da compra e venda, e a doação também, porque prescindiam de um sistema monetário. Então, a moeda é um instrumento muito importante de viabilização das relações negociais, como explicam os professores Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt. As riquezas, elas circulam muito por intermédio das moedas. Então, é um instrumento poderosíssimo de circulação de riqueza. Agora, modernamente, os contornos da compra e venda ganharam, né, horizontes inimagináveis. A gente compra hoje em dia um produto da China, aqui rápido no celular, em pouco tempo, quer dizer, pouco tempo não, né? Demora um pouco, sei lá, 20, 30 dias, chega um produto que, pô, veio da China. Então, os horizontes desse contrato cresceram bastante com a internacionalização das regras da compra e venda, especialmente com o advento da internet. Nos contratos internacionais, meus amigos, tem uma convenção, né, chamada Convention International Sales of Goods, que é a convenção internacional que regula a compra e venda internacional. O Brasil, até 2014, não tinha subscrito essa convenção, mas a partir de 1º de abril de 2014, nós, brasileiros, passamos a regular nossa compra e venda por essa convenção internacional e também, que ela é muito útil, né? Porque como a gente faz compra e venda com outros países, é muito bom a gente uniformizar as regras jurídicas. É muito interessante que esses países que estão se relacionando através de compra e venda falem a mesma língua jurídica. Então, até 2014, o que regulava a compra e venda internacional no Brasil era o Decreto-Lei número 857 de 69. Mas, a partir de 1º de abril de 2014, a gente é subscritor da Convenção Internacional de Compra e Venda, beleza? Então, ela foi forjada na Convenção de Viena, de 1980, mas só 34 anos depois, a gente assinou aqui no Brasil. E aí, com isso, o Brasil, felizmente, uniformizou o seu regramento, né, de compra e venda internacional com outros 79 países. Então, ficou mais fácil a gente estabelecer as relações com os grandes parceiros comerciais, né? China, Estados Unidos, União Europeia e por aí vai. Beleza? Quando é que a gente aplica a Convenção de Viena, né? Quando os contratantes se localizarem em países diferentes, beleza? Então, não importa a nacionalidade. Estão em países diferentes, nós vamos aplicar essa convenção aí. Agora, se a compra e venda for entre nacionais, né, entre brasileiros, a gente vai se valer das regras que estão previstas no nosso Código Civil, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Compra e venda internacional, CISG. Compra e venda nacional, Código Civil, ok? Agora, só para finalizar, as partes podem indicar expressamente, quando vão fazer um contrato internacional, que não querem as regras do CISG, da Convenção Internacional. Podem sim, é o que está lá no artigo 6º. É possível que, por exemplo, eu fazer uma compra daqui com um vendedor que mora na Holanda. E aí a gente acerta, olha, eu quero que as regras da nossa compra e venda sejam as regras suas aí da Holanda, beleza? Tá certo? Aí ele concorda, beleza, tudo bem. As regras que a gente vai aplicar da compra e venda são as holandesas. É possível? É.
ou vice-versa, as brasileiras, porque a Convenção Internacional ela permite isso, desde que as partes previamente estabeleçam o desejo de não querer que incida a Convenção Internacional e sim as regras de determinado país. Ok? Na sequência, meus amigos, conceito e natureza jurídica da compra e venda. Para entender a natureza jurídica quer dizer o que é isso para o direito, né? O que quer dizer isso para o direito? No caso da compra e venda, aliás, isso aconteceu em várias espécies contratuais, a gente tem uma facilidade, por quê? Porque o Miguel Reale, que foi o idealizador desse Código Civil, ele, baseado no princípio da operabilidade, ele já trouxe muitos conceitos dos contratos no próprio texto normativo. Ele já traz o conceito. E quando você tem um conceito, você já consegue extrair desse conceito a natureza jurídica. É bem tranquilo. Compra e venda, o Código Civil, no artigo 481, diz, ó, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes, ó, se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro de pagar-lhe o preço. Olha só, se obriga a. Pergunto a vocês, qual a natureza jurídica do contrato de compra e venda? É um direito obrigacional, uma relação jurídica obrigacional. E o próprio Código Civil deixou isso claro no momento em que ele diz, ó, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outro a entregar o preço. Ah, professor, quer dizer então que quando eu vou fazer uma compra e venda, eu vou comprar um carro, e aí eu me obrigo a pagar o preço, assino um contrato lá, assino um termo, e a concessionária se obriga a entregar o veículo tal. Mas o veículo não tem para pronta entrega. Ele vai ser entregue daqui a uma semana, está chegando. Quer dizer que esse contrato já é válido desde que as partes se obrigam a realizar a sua prestação? Sim, sim. É um contrato obrigacional, já produz efeitos a partir dali. E isso é muito importante, porque este momento de entrega do bem, muitas vezes, não acontece na hora que você se obriga a transferir. Às vezes a gente confunde, porque o momento que a gente faz a transferência do bem na compra e venda, muitas vezes é imediatamente após quando a parte se obriga, né? A gente chega num acordo e já entrega o bem, né? A gente vai comprar uma coxinha ali na cantina, chega da fome já perto de meio-dia, e aí a gente recebe aquela coxinha imediatamente. O domínio do bem é transferido logo após que as partes chegam num consenso. Então, no Brasil, o contrato de compra e venda ele é obrigacional. Isso a gente viu, inclusive, no início da aula, né? Compra e venda, se o contrato está dentro do direito das obrigações, qual a natureza jurídica? Obrigacional. Não tem natureza jurídica de direito de natureza real, como acontece na França. Na França, o contrato de compra e venda ele só produz efeitos quando efetivamente o domínio da coisa é passado para o domínio da coisa que está em posse do devedor é passado para o comprador. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, é um contrato obrigacional. Beleza? No Brasil, meus amigos, a gente usa a expressão compra e venda, mas nem todos os países usam essa expressão. Os países de língua espanhola normalmente usam, né? Compra e venda, que quer dizer compra e venda, né? Mas o sistema alemão ele usa apenas compra, né? O inglês e o francês chamam contrato de venda. É interessante isso. Mas preferimos a expressão compra e venda, né? Achamos que ela é mais acertada, porque evidencia os dois lados dessa relação jurídica bilateral, né? Que é exemplo clássico de contrato compra e venda, porque é a forma clássica bilateral de contratação, bem fácil da gente enxergar, né? Tem duas partes, um assume a obrigação de transferir o domínio de um bem e a outra assume a obrigação de realizar um pagamento, né? Então, é bem clara aí a bilateralidade, o sinalagma deste contrato. Sinalagma quer dizer isso aí, ó, relação sinalagma por excelência. Sinalagma quer dizer, ó,
uma relação de vai e vem, uma relação de dupla face, uma relação de eu tenho uma obrigação e você tem também, né? É um sinalagma. Sinalagma quer dizer isso, quer dizer uma reciprocidade de deveres e direitos. Então, a gente aqui no Brasil usa a expressão compra e venda e nós seguimos a orientação alemã e romana. A orientação alemã e romana é aquela que entende a compra e venda como um direito obrigacional. Então, a gente segue a orientação romana e alemã, segundo o qual o contrato de compra e venda gera para o vendedor a obrigação de dar e para o comprador a obrigação de entregar o preço, sendo que a entrega da coisa ela acontece no momento posterior. Ela acontece quando há a tradição, né? A traditio, a transferência do domínio. Então, a gente segue a corrente alemã, a corrente romana, em que a compra e venda tem natureza obrigacional. Se torna válido quando as partes assumem a obrigação. Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona falam sobre essa natureza obrigacional. O que quer dizer a natureza obrigacional? Quer dizer que, celebrado o contrato de compra e venda, as partes ainda não podem considerar-se donas do preço ou da coisa, senão até que a tradição da coisa vendida, senão até que se opere a tradição da coisa vendida. Embora já sejam titulares do direito de exigir a prestação. Então, é isso aí que evidencia a natureza obrigacional do nosso ordenamento da compra e venda. Já o sistema francês, como eu falei, é diferente. O sistema francês ele atribui um caráter real ao contrato de compra e venda, sendo que o domínio da coisa é automaticamente transferido no momento em que o contrato é firmado. Apenas quando o domínio é transferido é que os franceses entendem que o contrato de compra e venda é válido. Beleza? Então, o contrato de compra e venda, ele gera obrigações. Agora, não produz por si só o efeito de transferir a propriedade. A efetiva aquisição da propriedade somente ocorrerá com a tradição, né? A transferência do bem, no caso dos bens móveis. Nos bens móveis a gente fala em tradição, e no caso dos bens imóveis a gente fala de transcrição, é a entrega dos bens imóveis. Isso é o que está no Código Civil. O Código Civil, lá nos artigos 1267 e 1245, quando fala da transferência da propriedade, ele vai explicar que a transferência da propriedade se dá no momento da entrega do bem imóvel, tradição, ou do registro do bem imóvel, transcrição. Beleza? Então, seguimos a orientação alemã e a orientação romana aí no particular. Então, do momento da assinatura do contrato de compra e venda até a transferência efetiva do bem, o comprador ainda não é o titular da coisa. Então, pergunto a vocês, no meu exemplo de compra e venda de um automóvel, que a vendedora, a concessionária, disse que ia entregar uma semana depois. Se acontecer alguma coisa com esse carro, vamos imaginar, aconteceu um acidente no transporte, alguma coisa assim, e o carro foi danificado. O comprador, eu que paguei o preço, sou o titular da coisa já? Não, eu não sou o titular da coisa, justamente pela natureza obrigacional desse pacto. Quem é o titular é ainda a concessionária. Então, ela com o domínio do bem, se ela estiver ainda no domínio do bem e acontecer algo com esse bem, ela que é a responsável. Eu, comprador, só vou passar a ser responsabilizado por alguma deterioração do carro se eu estiver em mora de receber. Vocês já viram isso, inclusive, lá em obrigações, né? Quando a gente viu as regras sobre inadimplemento, a gente pode perceber que o credor ele só pode ser responsabilizado pelo perecimento ou deterioração da coisa se ele estiver em mora de receber. Por exemplo, a concessionária, ela combinou
Ó, Marcelo, vou entregar no dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, eu não fui lá. Por algum motivo, eu não fui lá pegar. Aí, no dia 16, aconteceu algum problema lá e o carro ficou danificado. Vamos imaginar que uma tempestade invadiu um evento extraordinário e danificou o teto da concessionária, enfim, entrou água no carro. Neste caso aí, estando o comprador, eu, em mora de receber, aí eu vou me responsabilizar pelo perecimento ou deterioração, mesmo ainda não tendo domínio, porque eu estava em mora de receber. Beleza? Então, regra geral, ó, se a coisa vendida perecer ou deteriorar sem culpa antes da efetiva entrega do comprador, os riscos correm por conta do vendedor, que ainda é o proprietário. Beleza? É o que está no artigo 492 do Código Civil. Então, antes da entrega efetiva, é o vendedor que assume os riscos da coisa, porque ele ainda é o seu proprietário, porque ele ainda é a pessoa que exerce o domínio sobre o bem. Beleza? Como lembra os professores Cristiano Chaves e Nelson Zeval, caso o vendedor não transfira espontaneamente o domínio do objeto do negócio, caberá ao comprador exigir a transferência do bem em juízo através de uma ação de obrigação de dar coisa certa. É uma ação de caráter pessoal. Ele não pode mover uma ação real, porque ele ainda não tem o domínio da coisa, ele não é o titular ainda. Beleza? Então, está aí uma consequência, inclusive, de aspecto processual. Se o comprador adquire uma compra e venda, através de uma compra e venda um bem, ele não recebeu no prazo ajustado, ele deve ingressar com a ação de caráter pessoal, uma obrigação envolvendo uma ação pedindo a execução de uma obrigação de dar coisa certa. Beleza? Então, o comprador somente assume os riscos a partir do momento em que ele recebe efetivamente a coisa comprada. Aí, a partir do momento que o comprador recebe o bem, ele assume os riscos pelo perecimento dessa coisa. Ok? Atenção! A natureza jurídica da compra e venda é de contrato obrigacional. Isso cai muito em prova, viu? Inclusive, tem muita prova aí que cai, parte em concurso, na primeira fase, eles trazem assim, clássico esse tipo de questão. Em relação aos contratos de compra e venda, sei lá, doação, mútuo, fiança e transporte, assinale a opção que traz as características de cada um desse contrato, na sequência. Aí tem letra A, obrigacional, aleatório, bilateral, enfim, e principal. Aí letra B, contrato obrigacional, comutativo. Então, vai brincando com essas características. Então, cai muito em prova o fato de que compra e venda, aí vocês devem ter na cabeça, tem natureza obrigacional. Agora, vocês vão ver também a expressão de que compra e venda é uma das formas, a forma mais tradicional de aquisição da propriedade. Beleza? Não deixa de ser verdade, a compra e venda é uma forma de aquisição da propriedade. Mas não é porque o direito de propriedade é o exemplo clássico de direito real que isso muda a natureza do contrato de compra e venda aqui no Brasil. No Brasil, a natureza é obrigacional pelos motivos que a gente já mostrou, né? Natureza obrigacional, vou dar um destaque aqui. Mas não impede que a gente possa afirmar que o contrato de compra e venda funciona como um fundamento de aquisição da propriedade, com certeza, é uma forma, mas isso não desnatura a natureza jurídica, não transforma o contrato de compra e venda em um contrato real, ok? Fiquem atentos aí. Essa apostila com esses meus grifos, que alguns colegas pedem, professor, você pode me mandar essa apostila aí que você riscou e tal? Eu posso mandar, eu mando depois, viu? Quando a gente terminar de ver a apostila, aí eu mando essa aí
para não ficar mandando toda a aula. Beleza. Ponto 3, características da compra e venda. Quais são as características, né, do contrato de compra e venda? Primeira, ele é um contrato típico e nominado. Por que típico e nominado? Porque ele vem previsto no Código Civil. Ele tem cerca ali de 80 artigos dedicados exclusivamente à compra e venda, né? Então, compra e venda é 80 não, 50, né? 481 ao 532, cerca de 50 artigos. Ele é um contrato típico, né? E nominado porque ele está previsto na legislação ordinária. Os contratos atípicos são aqueles que não têm uma previsão em legislação ordinária. Por exemplo, quando a gente faz um contrato de doação de gametas, né? Eu ensino alguns contratos atípicos na pós-graduação de Direito Médico, lá no SESC, eu dou aula. A gente fala, por exemplo, contrato de cessão de útero, contrato de barriga de aluguel. É um contrato atípico. Por quê? Porque não tem legislação em sentido estrito sobre o tema. A gente não tem uma lei que o Congresso Nacional editou sobre contrato de cessão de útero ou doação de gametas. Aí ele é um contrato atípico. Se torna um contrato atípico, porque ele não tem norma específica. Compra e venda nós temos, inclusive em outros dispositivos, né? Como, por exemplo, o CDC. O CDC aborda a compra e venda, né? Compra e venda é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, é a venda de produtos. Então, nós temos aí um tratamento normativo da compra e venda. Ele também é um contrato sinalagmático, porque envolve uma dupla mão, um contrato de via dupla, né, de mão dupla, vendedor e comprador com obrigações e direitos recíprocos. Bilateral, porque envolve a manifestação de vontade válida de duas partes e também implica em obrigação para as duas partes, né? A bilateralidade ela tem muita relação com sinalagma. Sinalagma, na verdade, representa a bilateralidade, né? Porque tem direitos e deveres entre as partes. Ele é um contrato oneroso, porque há um decréscimo patrimonial, há um sacrifício patrimonial de ambas as partes. O comprador ele entrega um valor em pecúnia, e por isso ele tem um decréscimo patrimonial, e o vendedor entrega um bem, tem um decréscimo no seu estoque. Então, é oneroso. O contrato oneroso é aquele em que há sacrifício patrimonial de ambas as partes. Qual é o contrário de oneroso? O contrato gratuito, como acontece, por exemplo, com a doação. A doação, só há sacrifício patrimonial do doador. Só o doador que perde um pouco de patrimônio, né? Na doação pura, o donatário ele só cresce o seu patrimônio. Aí é chamado de contrato gratuito. Aqui não, aqui é um contrato oneroso, beleza? É um contrato também consensual. Por que consensual? Porque ele, com a manifestação de vontade de que quer comprar e de que quer vender, ele se torna obrigatório e perfeito. Dizer que um contrato é consensual quer dizer que ele é obrigacional. Nada mais, nada menos do que isso. O que precisa é o consenso das partes em relação a objeto e preço. As partes chegaram num consenso, eu quero contratar, eu quero vender e eu quero comprar, obrigatório e perfeito. A entrega efetiva da coisa é analisada em um momento posterior. É plano de eficácia. Vocês lembram, né, desse tema, né? Planos de análise, negócios jurídicos, é muito importante aqui para a gente. A escada pontiana, né, desenvolvida por Ponte de Miranda, gênio Ponte de Miranda, nós temos 3 planos de existência, validade e eficácia. O contrato de compra e venda, ele se torna válido, ele atinge o segundo degrau da escada pontiana quando as partes dizem, manifestam sua vontade de querer realizar a compra e venda. Beleza? A produção de efeitos é plano de eficácia. A entrega efetiva do bem é plano de eficácia, fica lá no terceiro degrau da escada pontiana. Beleza? Beleza, professor. O contrato consensual eu entendi. Imagino até que a maioria dos contratos sejam consensuais. Mas qual é o oposto disso? O oposto disso é o chamado contrato real. Ué, nós temos alguns contratos reais no Brasil? Temos.
Por quê? Porque em algumas espécies contratuais, a gente vai perceber ao longo do curso, o contrato só se torna válido, a gente só atinge o segundo degrau da escada pontiana, quando o bem efetivamente é transferido do domínio de um sujeito para o outro. Exemplo, o contrato de mútuo. O contrato de mútuo, que é o contrato de empréstimo de bem fungível. Você, por exemplo, pega um empréstimo no banco, você pede um empréstimo lá no banco. Você, quando assina o contrato com o gerente, dizendo quais são os termos, né, do empréstimo, desse mútuo federatício, vamos imaginar que você quer comprar sua casa própria, você vai pedir um dinheiro emprestado no banco. O banco, pode me emprestar uma grana? O banco, beleza. Está aqui, vamos assinar o termo. Quando você assina o termo e o gerente também assina, aquele contrato não é válido ainda. Ele só se torna válido quando há a efetiva transferência do dinheiro para sua conta. E por que isso, professor? Porque o Código Civil diz. O Código Civil diz que os efeitos só começam a surgir após a efetiva transferência do bem, após a entrega efetiva do bem. Só se aperfeiçoa o contrato real quando há a efetiva entrega da coisa. Beleza? Mas compra e venda, a gente já percebeu que o próprio artigo 482, quando diz que compra e venda é um contrato através do qual uma das partes se obriga a transferir o preço e a outra se obriga a entregar um bem, a gente percebe que ele não é real, ele é um contrato obrigacional, um contrato consensual. Beleza, meus amigos? Se o Código Civil quisesse que nosso contrato de compra e venda aqui no Brasil fosse um contrato real, ele, ao invés de falar se obriga a transferir, ele ia dizer é o contrato através do qual uma das partes transfere o bem. Aquela expressão se obriga, por isso que a gente destacou lá, é o que traduz a natureza obrigacional do contrato. Beleza? Ok. Via de regra também, o contrato de compra e venda, outra característica importante, ele é comutativo. O que quer dizer isso? Comutativo é o contrato em que as partes, de antemão, sabem o exato teor da prestação. A regra geral, os contratos são comutativos. Compra e venda é exemplo clássico. Por quê? Na compra e venda, o comprador sabe de antemão o preço que vai pagar e o vendedor sabe de antemão o bem que vai entregar. Professor, qual é o contrário de comutativo? São os contratos aleatórios. Alea quer dizer risco, e o pacto, quando envolve um risco, quando as partes não sabem de antemão o exato teor da prestação que ela vai pagar, a gente chama de contrato aleatório, pacto de risco. Por exemplo, você vai jogar na Mega Sena, vai fazer uma fezinha lá para ver se fica rico, é um pacto aleatório, porque a gente não sabe de antemão qual vai ser o exato teor da prestação da Caixa Econômica. A gente tem uma ideia, né? Lembre-se que o objeto no negócio jurídico ele pode ser determinado ou determinável. Neste caso aí, nós temos a obrigação incerta, a obrigação de dar coisa incerta. É plenamente possível, né? No nosso ordenamento, a obrigação de dar coisa incerta. O que depende? Depende de um evento futuro e incerto, que é o sorteio. Seu número ser sorteado, saber se você ganhou sozinho o prêmio ou com outros vencedores. Então, o contrato quando você joga na Mega Sena, você está realizando um contrato de risco, um pacto aleatório. Aqui não. Na compra e venda, o contrato é comutativo, porque as partes sabem de antemão o exato teor da prestação. Mas, professor, peraí, a compra e venda não tem um risco da parte não pagar? Claro, todo contrato tem um risco de ser adimplido ou não. Essa característica não diz respeito ao risco do cumprimento, não é isso. O risco é de antemão, você sabe qual é o exato teor da prestação? Sei. Na compra e venda eu sei, então ela é comutativa. Vou fazer um contrato de compra e venda de safra futura. Olha aí, um exemplo de compra e venda em que o contrato passa a ser aleatório. Contrato de safra futura é um contrato de compra e venda em que um comprador ele compra a produção de um produtor rural de determinado período, determinada safra. Ele não sabe de antemão
quantas sacas de café, por exemplo, ele vai conseguir comprar com aquela transação. Vai depender da produção daquele período. Então, há aí um pacto de risco. Esse caso aí, excepcionalmente, a parte ela assume o risco de estar adquirindo a produção que vier a ser produzida, surgida com o trabalho do agricultor. Beleza? Mas regra geral, por isso que a gente fala aqui, ó, via de regra, é porque é regra geral. Existe compra e venda de risco, existem alguns casos pontuais, mas de antemão o comprador já sabe desse risco, ele assume esse risco. Beleza? Comutativo, por que via de regra ela é comutativa? Porque via de regra a gente já sabe exatamente o teor da nossa prestação. Tá ok? Inclusive, é por isso que, em relação à compra e venda, a gente, por exemplo, pode alegar as garantias contra vício redibitório, por exemplo. Você lembra de vício redibitório, né? Defeito oculto do produto quando ele é vendido. O vício redibitório é aquele defeito oculto no produto que torna a coisa ruim para o uso. Quando o contrato é comutativo e a gente sabe de antemão o que a gente está comprando, e aquele produto não tem as características que a gente queria, cabe a alegação da garantia contra o vício, justamente porque ele é comutativo. Porque eu sei de antemão que eu quero comprar uma coxinha que não esteja estragada, eu quero comprar um celular que funcione, que esteja fazendo ligação ou sei lá, acessando o Zap, eu quero comprar um carro, quando eu compro o carro, a minha expectativa é de que ele esteja funcionando e de que ele funcione pelo menos por um período, né? Então, a gente tem o exato teor dessa prestação em mente. Então, via de regra, é comutativa a compra e venda, mas excepcionalmente pode ser um pacto aleatório. Beleza? Ok. Agora, ó, quando há uma desarmonia nas prestações de um negócio comutativo, na compra e venda, por exemplo, o que pode estar acontecendo, meus amigos, é um vício do consentimento, né? Vício da lesão. Você lembra a lesão, o que é? O negócio da China. Vício da lesão é aquele vício do consentimento em que há uma excessiva desproporcionalidade entre as prestações. Alguém está se dando muito bem, tá explorando até, às vezes, uma situação, e outra pessoa está se dando muito mal. É parecido o que acontece no estado de perigo. A diferença é que no estado de perigo, a pessoa assume aquela obrigação para salvar a si ou alguém de sua família ou alguém próximo. Mas tem em comum a lesão, o estado de perigo, a desproporcionalidade das prestações. São negócios muito vantajosos para uma das partes e muito desvantajosos para outras partes. A gente viu aqui na pandemia, por exemplo, tinha muito negócio da China aí sendo realizado, né? Na ausência de insumos, por exemplo, sei lá, um exemplo, uma máscara que deveria custar R$ 5, a pessoa passou a cobrar R$ 50 por uma máscara simples, né? Em tese, isso pode ser anulado pelo vício da lesão? Sim, pode. Essa compra e venda, em tese, pode ser anulada por ela estar viciada pelo vício da lesão, né? Aí, no caso concreto. Então, se houver uma desarmonia nas prestações, o que pode estar caracterizado aí é o vício da lesão, o vício do consentimento, ou estado de perigo, que vai causar, ó, a anulabilidade, a invalidade do negócio jurídico. Está lá na teoria geral, os artigos 156 e 157. Entretanto, ó, caso a desarmonia das prestações ocorra após a formação do contrato, aqui a gente está falando até então antes das partes firmarem o contrato. Percebam que o problema aqui é o vício do consentimento, é um problema na vontade, né? O que quer dizer vício do consentimento? Quer dizer o seguinte: eu quero realizar um negócio X, mas acabei realizando Y. Eu quero, por exemplo, exemplo clássico de vício do consentimento. Eu quero comprar ouro e acabo comprando bijuteria. O problema aí é na vontade, é um problema antes da celebração do negócio jurídico. Agora, se o problema for depois, por exemplo, no caso do vício redibitório, ou, por exemplo, no caso
resolução por onerosidade excessiva, que a gente vai estudar. Aliás, vocês já estudaram, né? Na teoria geral dos contratos. O que é a resolução por onerosidade excessiva? Quer dizer o seguinte, nos contratos de prestação continuada, por exemplo, contrato de locação. Contrato de locação é um contrato de prestação continuada, em que mês a mês o locador disponibiliza o imóvel e o locatário paga o valor da locação. Nos contratos de prestação continuada, quando a prestação fica excessivamente desproporcional, é possível pedir a revisão do pacto. Isso está acontecendo agora com a pandemia, né? Porque os índices que corrigem os contratos de locação, né? IPCA, INPC, eles estouraram, eles pipocaram esses índices. Contrato que normalmente era reajustado um valor de 5 a 10% ao ano, baseado nesses mesmos índices, há 2 anos atrás, o ajuste era de 5, 10%, agora está em 25, 30%, estourou. Então, é possível pedir a revisão deste pacto com base na teoria da resolução por onerosidade excessiva? Sim, é possível. Mas observem aí que o que está acontecendo, o que está desvirtuando o equilíbrio contratual é um fato posterior, superveniente à formação do contrato. Aí o que acontece é atingir a eficácia e não a validade. Nos vícios do consentimento, quando ocorre o vício do consentimento, o que a gente pleiteia é a invalidade do negócio jurídico, porque é um problema antes da formação do negócio jurídico. Agora, acontecendo um problema superveniente, atingindo o plano da eficácia, o que a gente pode se valer é de outros mecanismos jurídicos, como, por exemplo, a resolução por onerosidade excessiva. Beleza? A gente já falou aqui sobre o contrato aleatório. Isso é uma revisão, né, sobre os contratos aleatórios. Eu vou passar aqui. Tem 2 formas de contrato aleatório. O contrato quando o risco é maior, né, chamada venda da esperança, e tem uma forma de risco menor, que é o venda da coisa esperada, que está prevista aqui nos artigos 458 e 459 do Código Civil. Como é algo que a gente já viu, né? Em tese você já viu, eu vou dar uma adiantada aqui. Mas são espécies de pactos aleatórios. São modalidades de pactos aleatórios. Ok. Outra característica é sobre a formalidade. O contrato de compra e venda é um contrato formal ou informal? Olha, regra geral, o contrato de compra e venda ele é um contrato informal. Regra geral, a compra e venda não precisa de uma forma específica exigida em lei para ser realizada. Então, a gente normalmente realiza compra e venda, né, verbalmente, manifesta a vontade de comprar verbalmente. Então, o que traduz a informalidade da compra e venda. Beleza? Agora, excepcionalmente, o contrato de compra e venda ele pode ser formal. Por quê? Porque, em algumas situações, o código exige uma espécie de formalidade para a compra e venda ser válida. Quais são esses casos, professor? São os casos, quando a gente negocia um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos. Qualquer método de alienação de um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos, se você fizer, enfim, uma doação, uma compra e venda, enfim, uma troca, uma permuta, quando esse imóvel vale mais de 30 salários mínimos, o artigo 108 do Código Civil deixa claro que esse tipo de pacto só se torna válido após a escritura pública. Beleza? Então, regra geral, a compra e venda é informal, mas em se tratando, por exemplo, de imóveis acima de 30 salários mínimos, a compra e venda passará a ser um contrato formal. Formal no sentido de solenidade, viu? Não confundam formalidade com solenidade, viu, meus amigos? Formalidade é gênero e solenidade é uma das espécies de formalidade. Né? A gente tem outras
por exemplo, quando a gente exige que um contrato seja por escrito, é uma formalidade, mas não é solenidade. Solenidade é registrar em cartório. Solenidade quer dizer tornar aquele ato público. E como é que a gente torna ele público? Levando o ato para registrar em cartório. Beleza? Então, distingo aí, formalidade é gênero e solenidade é uma espécie de formalidade. Ok. Também, ó, em relação ainda à compra e venda, a compra e venda, meus amigos, ela pode ser um contrato de natureza civil, né? Regulado pelo Código Civil, ou pode ser um contrato consumerista, submetido às regras do CDC. O que vai depender é a gente caracterizar, no caso concreto, se nós estamos diante de uma relação de consumo ou não. Porque se for uma relação de consumo, na compra e venda, a gente aplica CDC. Se for uma relação paritária, se for uma relação igualitária, se não for uma relação de consumo, a gente aplica as regras do Código Civil. Beleza, professor? E o que caracteriza uma relação de consumo? A relação de consumo, meus amigos, se caracteriza quando o comprador adquire o produto como destinatário final na cadeia de circulação jurídica do bem e aquele que vende o bem, o alienante, exerce a atividade de compra e venda como sua atividade principal, como sua atividade profissional. Então, a gente, no Brasil, vivencia nas relações de consumo a chamada teoria finalista. O que quer dizer a teoria finalista que identifica uma relação de consumo? Consumidor é aquele destinatário final na cadeia de circulação do bem, né? Você adquire um bem para uso próprio. Você é destinatário final da circulação jurídica do bem. Consumidor é aquele adquirente final que adquire de alguém que vende aquele bem profissionalmente, né? A sua atividade principal. Essa é a nossa teoria finalista que a gente adota. Então, por exemplo, se eu compro um carro na mão de uma concessionária, essa compra e venda é regulada pelo CDC, porque aí nós temos uma relação de consumo. Eu sou um consumidor. Agora, se eu compro o carro na mão de meu vizinho está vendendo aqui, ele não tem uma loja de carro, ele não é a atividade principal dele, não é vender carro, ele está só se desfazendo do carro dele para comprar um carro novo. Aí, o que regula essa compra e venda são as regras do Código Civil, porque não temos aí uma relação de consumo. Porque, apesar de eu ser o destinatário final, eu sou um consumidor, eu vou comprar o carro do meu vizinho para uso próprio, sou destinatário final. Mas ele não exerce aquela venda como sua atividade principal, como uma atividade corriqueira dele. Beleza? Então, fiquem atentos. O mesmo contrato, ele pode ser regulado pelo CDC ou pode ser regulado pelo Código Civil. Beleza? Vai depender da situação. Se você compra um imóvel na mão de uma incorporadora, que exerce aquela atividade de venda de imóvel profissionalmente, o que a gente vai aplicar aí? CDC, as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque nós temos uma relação de consumo. Agora, se eu compro um imóvel na mão de particular e deu algum problema no imóvel, as regras, por exemplo, de defeito oculto do imóvel, as regras que eu vou me socorrer são as regras do Código Civil, porque aí não é mais uma relação de consumo, é uma relação que a gente diz paritária. Aí vai ser submetida ao Código Civil. Beleza? Então, ó, não sendo uma relação de consumo, em se tratando de uma relação entre particulares paritárias, a gente vai aplicar o Código Civil. Beleza? Qual é a diferença básica? A diferença básica é que as normas do CDC normalmente são mais protetivas. Elas são mais benéficas ao adquirente, né? Por quê? Porque há uma presunção de vulnerabilidade. Há uma presunção de que o consumidor está em uma situação vulnerável em relação ao vendedor. E essa vulnerabilidade tem vários aspectos, né? Pode ser não é só vulnerabilidade financeira, mas pode ser uma vulnerabilidade técnica, por exemplo, de conhecimento. Quando a gente compra um carro hoje em dia,
Pode ser que seja um comprador mais rico do que a própria concessionária, né? Uma pessoa rica. Mas o fato é que, ainda assim, ele tem uma vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade? É a vulnerabilidade técnica. Porque ele dificilmente vai saber como funciona aquele carro. Dificilmente ele vai ter noção de, se aquele carro der um defeito, poder assim argumentar em igualdade de condição com quem lhe vendeu, com a concessionária. Então, o conceito de vulnerabilidade ele é amplo. Não é só vulnerabilidade econômica, mas também jurídica e técnica. Beleza? Vocês já viram CDC, o direito do consumidor? Não, né? Provavelmente não. Mas vocês vão estudar isso com calma e vocês vão perceber isso. Os Medicina contratos, eles... optativa. É o quê? Optativa. É, né? Beleza. Não deveria ser. Deveria fazer parte da grade, porque é algo muito importante a gente, hoje em dia, entender de relação de consumo. Inclusive, uma porta de entrada muito para a advocacia, né? Você trabalhar em juizados de defesa do consumidor é algo que muita gente começa a carreira aí, e é uma área muito interessante aí, muito beleza. Mas você já sabe agora distinguir, mesmo antes de chegar no curso de CDC, o que é uma relação de consumo? É uma relação em que o consumidor, ele é o destinatário final, é aquela figura que vai adquirir o bem para uso próprio, e ele também está adquirindo de alguém que exerce aquela venda como atividade principal. Só para a gente arrematar, para eu ter certeza que vocês compreenderam, vamos imaginar o seguinte: a Gebor da Toyota aqui, né, de Salvador, é uma concessionária de veículos da Toyota. Vamos imaginar que a Gebor encomendou, sei lá, um carregamento de 20 novos Toyotas Corolla Cross, né? Lançou aí Corolla Cross. Tá? Ela encomendou da fabricante, da Toyota, a Gebor, pediu, me mande aí 20 unidades desse carro novo que eu quero vender. Pergunto a vocês, este contrato aí é regulado pelo Código Civil ou pelo CDC? Ele vai ser regulado pelo Código Civil. Por quê? Porque a Toyota, ela não é, destinatária final deste bem. Primeiro aspecto não foi atendido. Ela não é a destinatária final. Por quê? Porque ela vai comprar para revender, não é isso? A Toyota ela vai comprar, ela não vai ficar com aqueles 20 Corolla, ela vai revender. Aí eu, Marcelo, se for lá e quero comprar um carro, aí sim eu sou destinatário final. Então a Toyota, a Gebel nesse caso, ela não pode ser considerada consumidora e essa relação jurídica não é uma relação de consumo porque ela não é a destinatária final. Beleza? Mesmo a Toyota exercendo como atividade principal dela, a gente precisa reunir os dois requisitos: ser o destinatário final e adquirir aquele bem de quem exerce aquilo como atividade principal, atividade profissional. Agora, exemplificando, vamos imaginar que a Toyota, a Gebel, compre da Corolla, da fabricante, um carro para, sei lá, presentear o funcionário padrão do mês, ou para funcionar ali para transporte próprio dela. Neste caso aí, nós aplicaremos o Código Civil ou o CDC? A gente aplica o CDC. Por quê? Porque, neste caso, a Gebel está funcionando como destinatária final daquela compra e venda. Beleza, meus amigos? Então, muito importante a gente começar a perceber isso, porque vocês já vão mandar, né? Já vão sugerir que quem procura você tirando uma dúvida sobre um contrato de compra e venda, vocês vão se fazer primeiro a seguinte pergunta: peraí, esse contrato ele tem natureza civil, regulado pelo Código Civil, ou ele tem natureza consumerista? Como é que a gente identifica? Consumerista, contrato regulado pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, é aquele em que tem o destinatário final, que comprou de alguém que exerce aquilo como atividade profissional. Se esse for o caso, você vai indicar, olha, se é uma relação de consumo, você deve buscar um juizado de defesa do consumidor,
se a causa for até, né, 40 salários mínimos, que é o teto do juizado. Inclusive, até 20 a pessoa pode ingressar em juízo sem o auxílio de um advogado, né? Tem um chamado jus postulandi, então não precisa nem de advogado. Um aparelho celular que custa 5 mil, por exemplo, deu um defeito, eu comprei na mão de uma loja especializada em venda de celular, sou o destinatário final. O que é isso? Relação de consumo. Onde é que eu vou reclamar? Juizado de Defesa do Consumidor. Agora, se for uma compra e venda realizada entre particulares, por exemplo, na mão de alguém que não exerce profissionalmente aquela atividade, aí já é, ó, natureza civil do contrato de compra e venda. Eu não vou mais indicar que a pessoa busque um juizado de defesa do consumidor. Eu vou indicar que ela busque um juizado de pequenas causas, que é o juizado que regula as relações civis. Beleza? Então, muita atenção aí. Identificar se um contrato de natureza civil ou de natureza consumerista é muito importante para a gente tomar nossas decisões jurídicas, ok? E isso influencia em tudo. Por exemplo, prazo para reclamar vícios muda. Prazo para pedir indenização por dano moral vai mudar também. Então, por quê? Porque, por exemplo, dano moral, pelo CDC, você tem 5 anos para pedir esse dano moral. Já pelo Código Civil, são 3 anos, beleza? Então, vai mudar aí, as regras vão mudar. De um modo geral, o que eu posso dizer a vocês é que o CDC é um diploma mais interessante, mais protetivo daquela figura vulnerável, né, do adquirente do bem. Beleza? Para finalizar, as características da compra e venda, meus amigos, a gente está falando, pelo amor de Deus, de bens corpóreos. A gente não pode falar compra e venda, por exemplo, de direitos autorais. Ah, eu quero comprar os direitos autorais das músicas de Roberto Carlos. Isso aí, até hoje, vocês podiam falar, a partir de hoje está proibido. Por quê? Porque compra e venda é instrumento de transferência de bens corpóreos. E um direito autoral, ele não é um bem corpóreo, é um bem incorpóreo. Professor, e bem incorpóreo, o que a gente faz para transferir bem incorpóreo? Bem incorpóreo a gente transfere por contrato de cessão. Ah, beleza, entendi. Então, tudo que for tangível, tudo que a gente puder tocar, a gente transfere através de compra e venda, e isso, compra e venda, doação, permuta. E se não puder tocar, como é que a gente regula a transferência deste bem ou da utilização econômica deste bem? Através do contrato de cessão. Então, nós fazemos cessão de direitos hereditários, a gente não faz compra e venda de direitos hereditários, cessão de direitos autorais, cessão de crédito e por aí vai. Beleza? Não confundam mais. Compra e venda é um tipo de contrato relativo a bens corpóreos, a bens com existência física. Bens incorpóreos, nós fazemos através de pacto de cessão. Por exemplo, eu quero ceder a minha imagem, explorar ela comercialmente, eu vou ceder para sei lá, uma academia, sei lá, uma vendedora de shampoo que quer, sei lá, eu não estou com o cabelo ainda aqui, ela quer fazer um comercial usando a imagem. Eu vou fazer um contrato de compra e venda de imagem? Não. Né? Até soa estranho, soa horrível. Vou fazer um contrato de cessão de imagem. Por quê? Porque a minha imagem é um bem incorpóreo, é um direito da personalidade e é um bem incorpóreo. Eu posso ceder temporariamente a exploração dessa imagem? Posso. Desde que seja feito, né, um pacto prévio e expresso, eu posso sim. Mas não é compra e venda, é cessão. Beleza, meus amigos? Atenção aí. Deixa eu ver aqui no bate-papo o que rolou. Ah, é uma coisa antiga, optativa. Pedir para vocês, que se for dúvida, alguma parte na aula, vocês podem falar diretamente usando o microfone, viu? Porque às vezes eu demoro de ver aqui o chat. E aí tem uma galera que às vezes faz pergunta pelo chat e eu não vejo. Beleza, a gente tem um tempinho ainda, é até 12h30, né? Nossa aula? Ou é 12h20, 12h30, né? Vamos usar porque a gente tem que dar esse gás aí.
Elementos essenciais da compra e venda, meus amigos, são 3. Quais são os elementos essenciais da compra e venda? Partes, né? Coisa e preço. Para a gente dizer, olha, estamos diante de uma compra e venda, a gente tem que ter partes, vendedor e comprador. A gente tem uma coisa que vai ser transferida e um preço, chegar a um preço. Qual é o preço? Tem esses 3 elementos, compra e venda. Beleza? Se a gente não estiver, se a gente estiver diante de um negócio jurídico que não tenha um desses elementos aí, não é compra e venda. Pode ser até um contrato típico, ou, sei lá, outro tipo de contrato, ou um contrato inexistente, né? Por exemplo, um contrato sem parte seria inexistente, mas um contrato sem preço é possível? É possível. Um contrato que envolva parte e coisa, doação, por exemplo. A doação envolve partes, né? Doador e donatário, e uma coisa que vai ser doada, mas não há um preço, porque é um negócio benéfico, um negócio benévolo ou gratuito, né? Só há o decréscimo patrimonial de uma das partes. Beleza? Então, nós temos esses 3 elementos e a gente vai estudar para e passo aí. Beleza? Vamos lá. Consentimento, primeiro elemento do contrato de compra e venda. O consentimento ele deve ser dado espontaneamente, né? Deve ser espontâneo, ninguém pode ser forçado a fazer uma compra e venda. Ele deve ser livre e de boa fé, né? Regra geral, o consentimento não pode ter vícios. O que isso quer dizer? Ou seja, consentimento sem vícios. Ele tem que ser de boa fé, livre e espontâneo. As partes também, para emitir o consentimento, como em qualquer negócio jurídico, elas precisam ser capazes, né? O que é ser capaz? Ser capaz é aquela pessoa que não está no rol dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Artigo 3º traz o rol que não é mais rol, né? Só tem uma hipótese hoje em dia, dos absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, e o artigo 4º trata dos relativamente incapazes. Você precisa não estar nesse rol aí, de relativamente ou absolutamente incapaz, para realizar uma compra e venda. Ah, professor, quer dizer que menor de idade não pode realizar compra e venda? Pode, desde que representado ou assistido, né? Representado quando é absolutamente incapaz e assistido quando é relativamente incapaz. Então, além da capacidade, o que é que o consentimento das partes precisa? Então, excepcionalmente, meus amigos, além das partes estarem de boa fé, o consentimento ser dado de modo livre e espontâneo, e elas serem capazes, excepcionalmente, em alguns casos, a legislação exige um quê a mais na legitimidade das partes, né? Um quê a mais na capacidade, né? Um plus na capacidade, que a gente chama de legitimação. Exemplo, a gente vai ver que a compra e venda entre ascendente e descendente, o pai, ele quer vender um bem para um filho. O pai quer vender o bem para o filho. Peraí, por que eu não estou aparecendo aqui que eu vi? Meu vídeo não está aparecendo. Peraí, deixa eu ver aqui. Rapidinho. Aconteceu alguma coisa que tirei a minha imagem. Pronto, aí. É bom que fica, as mãos ficam mexendo, dá ainda mais um. É bem difícil, né? Esse negócio de aula à distância, rapaz. Vocês não imaginam a missão para um professor dar essa aula à distância aí, né? Para poder, né, ter retorno. Você, quando está em sala de aula, você percebe instantaneamente do que você está falando, assim, os efeitos que surgem, né? Quando a pessoa não entende, você olha e vê, pô, tem uma galera aqui que não entendeu, deixa eu repetir. Então, a distância tem umas complicações, tem várias vantagens, eu gosto também, tem um lado bom, mas realmente tem muita desvantagem. Ok, mas eu quero deixar pelo menos a minha imagem aqui um pouco acesa para vocês aí funcionando. Eu estava falando o seguinte, que o consentimento das partes, excepcionalmente, em alguns casos, mesmo a parte sendo capaz, mesmo ela manifestando sua vontade de boa fé, livre e espontânea,
ela não vai poder realizar aquele negócio jurídico se ela não respeitar um requisito de legitimação, se ela não respeitar um plus na capacidade, se ela não respeitar um plus no consentimento. Exemplo, deixa eu exemplificar que fica bem claro. Na compra e venda de ascendente para descendente, que a gente vai estudar com calma, um pai quer vender um bem para um dos 3 filhos que ele tem. Esse pai é casado, tem a mãe, casado ainda com com a mãe dos filhos, né? E ele quer vender uma casa de praia especificamente para um dos 3 filhos. O Código Civil, no artigo 496, ele vai exigir uma legitimação, um plus a mais na capacidade. O que vai exigir o Código? O Código vai exigir o consentimento dos demais herdeiros para que essa compra e venda seja realizada. O Código vai exigir, o consentimento expresso dos outros descendentes e do cônjuge, sob pena de tornar essa compra e venda anulável. Por que, professor, o código exige isso, o consentimento? O pai não pode vender um bem para um filho se ele quiser? Não, pode, mas ele tem que antes comunicar aos demais filhos e a esposa, e eles têm que dizer, ok, eu concordo, pode vender. Isso a gente chama de legitimação, ou um plus na capacidade, um plus no consentimento envolvendo a compra e venda. E por que o código exige isso, professor? Porque é uma regra de proteção da legítima, é uma regra de proteção dos quinhões hereditários. Porque esse tipo de compra e venda pode estar, na verdade, maquiando uma transação na qual o pai quer favorecer apenas um dos filhos, quer favorecer mais um dos filhos. Ele, por exemplo, pode querer fazer essa compra e venda, a casa vale R$ 1 milhão, e ele está vendendo para esse filho por 100 mil. Se não fosse essa exigência, ele poderia fazer sem o consentimento, e o que ele estaria fazendo, na verdade, era transferindo o patrimônio dele para um dos filhos, em detrimento dos demais. E vocês vão ver lá no direito das sucessões que nós temos aqui no Brasil um sistema em que nós temos os chamados herdeiros necessários. O que é herdeiro necessário? Herdeiro necessário são aquelas pessoas que têm que receber um valor da herança. Pelo menos 50% da herança cabe àquelas pessoas, que são, no caso, os descendentes e o cônjuge, nessa situação. Então, para proteger o quinhão da herança de cada um, é que o código exige isso. Olha, você quer vender, você é pai, quer vender um bem para um descendente, beleza. Os outros herdeiros, que são os outros descendentes e o cônjuge, ele tem que saber dessa venda e tem que consentir, porque pode ser que esteja sendo lesada a herança legítima de cada um, o quinhão hereditário de cada um. Então, por isso que o consentimento das partes, excepcionalmente, pode ainda ser exigido na lei um plus a mais, um requisito a mais de legitimação. Beleza? Então, fiquem atentos aí. Outro exemplo de legitimação, é a outorga conjugal para a compra e venda de imóveis um casal, por exemplo, quer vender um imóvel para terceiro. O marido ou a mulher, ou o casal, pode ser, né? Homem, mulher, mulher, enfim, hoje em dia, quando a gente fala assim, marido e mulher, só exemplificando, né? Mas aquele do casal não pode vender o imóvel sem o consentimento do outro. É o que diz o artigo 1647, inciso 1. É necessária esse plus a mais no consentimento. Qual é esse plus a mais? O consentimento do outro cônjuge. A não ser que eles sejam casados no regime de separação de bens. Aí não precisa o consentimento. Mas, regra geral, nos regimes da comunhão parcial, comunhão universal e tal, é necessário esse plus a mais na venda de um imóvel do casal a terceiro. O marido não pode vender sozinho, a esposa não pode vender sozinho, nem vice-versa. Se acontecer a venda de um imóvel sem o consentimento do cônjuge, o cônjuge tem um prazo de 2 anos para propor ação anulatória a contar do fim da sociedade conjugal. Então,
esse prazo de 2 anos, ele começa a contar depois que o casal se divorcia, ou que a morte de um dos dois, né, também termina a sociedade conjugal. Então, o interessado tem um prazo para agir. Assim como no caso venda de ascendente para descendente, também são 2 anos, a gente vai estudar isso, mas o fato é que precisa essa legitimação, que é esse plus a mais, que é o consentimento de outra pessoa para aquela compra e venda ser realizada. Beleza? Então, tá aí o consentimento. Eu faço uma criticazinha a este dispositivo, por quê? Porque é algo um pouco arcaico, essa limitação do consentimento conjugal, da outorga uxória, né? Para os bens imóveis. Por quê? Porque hoje em dia nós temos tantos bens móveis mais valiosos do que imóveis, né? A gente, pô, na nossa sociedade da informação, na era digital, na prática, a gente tem, pô, situações em que, poxa, tem direito autoral, tem marcas valiosíssimas, né? Quanto é que vale a marca da Coca-Cola? Então, em tese, o nosso direito exige que haja o consentimento do cônjuge para a venda de uma casa de praia, ou venda de um imóvel, mas se o dono da Coca-Cola da marca fosse um brasileiro, ele podia vender a marca sem o consentimento do cônjuge, né? Então, esse atrelamento do consentimento apenas a bens imóveis é algo que a gente tem que começar a rediscutir. É algo que tem que caminhar para um valor específico. Beleza? Para finalizar hoje, ó, outro exemplo de legitimação é quando um condômino pretende vender uma cota parte do que ele tem em condomínio com outras pessoas para terceiros. Há um direito de preferência dos demais condôminos. Aqui a gente está falando do condomínio tradicional, né? O condomínio tradicional clássico, pró-indiviso, é aquele em que, vamos imaginar, eu, Helder e Bruno temos um cavalo em sociedade. Cada um tem uma cota ideal do cavalo, né? Então, se eu quero vender minha cota neste cavalo, sei lá, 33%, eu tenho que perguntar a Helder e Bruno se eles querem comprar. Helder, vou vender. Minha cota, Bruno, vou vender. Vocês querem comprar? Isso é uma legitimação. E isso é um plus na manifestação da vontade. Beleza? Então, ó, a gente fica aqui com o objeto. A gente para aqui neste segundo elemento da compra e venda. A gente já deu uma adiantada aí. E é isso mesmo. Compra e venda é um contrato grande, tem muita coisa para a gente falar. A gente demora aí uns 3 ou 4 encontros para ver tudo de compra e venda, beleza? Mas é o pacto que mais cai, tá bom? Em contratos. Meus amigos, eu quero ver aqui, o que eu faço aqui, que eu queria dar um print dessa aula da gente aqui, só para a gente fazer um post, convidando a galera a dizer que eu comecei a... Todo mundo se ajeitando, beleza. Deixa eu ver aqui como é que eu fico. Para mim, quem está aparecendo aqui mais é o Helder. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, rapaz. Escolher filtro marcar. Ô, professor, se você estiver no computador, notebook, tem uma teclazinha, tipo, do lado do delete, que é print alguma coisa. Como é? Como é o nome? Se você estiver no computador ou notebook, eu tô. do lado do delete tem como se fosse um print. PRT, uma coisa assim. Do lado de onde? Do lado do botão delete. Não, eu dar o print eu sei. O que eu queria é, por exemplo, você fala aqui agora, Tá. é você que aparece, né, entendeu? Entendi. Como figura, deixa eu ver aqui. Ou então, que aparecesse todos. Só que a galera tá aqui. Pronto, eu vou fazer assim, então. Que aí tá todo mundo. Agora, descobri. Eu vou botar, fica todo mundo pequenininho. Agora tem um monte de gente aí que vai ficar sem... Vamos. Aparece aí quem estiver ouvindo. Surge aí para fingir que você fica com a câmera ligada, pelo menos,
para a gente tirar essa onda. Valeu, Milka. E muita gente bonita aí, com vergonha de aparecer. Vou dar esse print aqui, viu, galera? O Valnir chegou na hora aí, ó. Valeu. Meus amigos, um abraço, viu? Até quarta que vem. Valeu, professor. Excelente aula. Valeu Qualquer mesmo. Um coisa, abraço para todos. obrigado. Qualquer coisa vocês podem. Pô, ficou melhor agora. Deixa eu dar outro print aqui. Pronto. Qualquer coisa, estou no @Prof. Marcelo Timbó no Instagram, viu? Aí vocês, qualquer coisa, que eu estou falando Instagram porque eu respondo mais rápido, mas pode ser pelo e-mail também. Ou então, @Marcelo Timbó. Esses mandam inbox e eu respondo, beleza? Valeu, meus amigos. Um Valeu, abraço. professor. Um Até a abraço. próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.